Meus queridos, já estavam com saudade. Pois é. Estamos bem? Vamos nessa? Coloca uma segunda observação. A gente até conversou com o pessoal aqui na sala, mas precisa estar aí no seu caderno. Anota aí o seguinte. OBS 3. Em regra, é necessário aguardar o prazo de 6 meses. Em regra, é necessário aguardar o prazo de 6 meses para promover uma nova contratação, por prazo determinado. Artigo 452 da CLT. Artigo 452 da CLT. Foi? Mas, vamos fazer o seguinte. Essas dúvidas eu pego no finalzinho, tá? Para a gente conseguir passar a matéria. Beleza? Vamos tocar topologicamente um outro ponto. Eu sei que vocês viram na questão da relação de trabalho, mas eu preciso mencionar para vocês alguns aspectos sobre contrato de trabalho autônomo. Artigo 452, letra B da CLT. Tá? Vamos destacar isso, vamos rapidinho, mas precisa estar no material, tá? Coloca aí 2, então a gente saiu do 1 ponto qualquer coisa. A gente está no 2, contrato de trabalho autônomo. Vocês já viram um trabalho autônomo, certo? Eu só vou destacar... Estão me olhando com uma cara de espanto? Relação de trabalho? Já viram? Né? Todo mundo já viu? Tá bom. Cara de espanto. Só destaco o seguinte. Artigo 442B da CLT. E aí vamos só destacar alguns elementos. Puxa aí uma seta. Coloca aí. Cumpridas as formalidades legais, o autônomo não terá a qualidade de empregado. Lembra disso? Cumpridas as formalidades legais, o autônomo não terá a qualidade de empregado. Aí tem aquela questão, quais são as formalidades legais? A lei não disse. Aí a gente fica interpretando, artigo 104 do Código Civil, artigo 593, 609 do Código Civil. Você fica à vontade. Tem um monte de interpretação. O fato é, o autônomo, prestando serviço num cenário em que não tem, de fato, subordinação, ele só tem direito à contraprestação pactuada pela atividade que ele vai desempenhar. Né? Então, uma empresa com quem eu estava conversando recentemente. Eles têm um autônomo no serviço de arqueologia. Eles contratam autônomos, então eles mandam o cara para um sítio arqueológico, o cara faz um trabalho, entrega um relatório, eles pagam. Esse autônomo tem férias? Não. Esse autônomo tem descanso semanal remunerado? Tem horas extras? Tem adicional de XYZ? Não. Por quê? Essa é a ideia de que afasta a qualidade de empregado. Por que isso está na CLT? Por quê? Era muito comum, na prática, num sentido, às vezes, da jurisprudência reconhecer que aquele autônomo era empregado, e aí vinha a necessidade de pagar para ele, fora o que ele recebeu, todos os direitos consectários da proteção trabalhista. É isso que está fazendo aí. Tá? Só puxa mais um detalhe. É possível estipular cláusula de exclusividade. Autônomo exclusivo é tipo... namoro, não é? É tipo namoro. A gente espera, né? Cláusula de exclusividade. Ah, é um relacionamento aberto. Sei.
mas é exclusivo. É aberto, mas é exclusivo. Tá? Ah, professor, mas se a pessoa é exclusiva, como que ela é autônoma? Não é esse o nosso raciocínio? Mas ele é autônomo a ponto de escolher trabalhar para um só. Um dia que ele não quiser, ele vai embora. Eu quero trabalhar como autônomo apenas no âmbito dessa TV aqui. Trabalha lá, sucesso. Ele vai receber mais por isso. Ok? Uma perguntinha. Se ele pode ter exclusividade, o fato dele trabalhar para um lugar só faz dele empregado? Perfeito. Não faz. Tá? Se pode ter exclusividade ou não, não confundir com o fato de trabalhar exclusivamente para um tomador, fazer disso um empregado. O que faz um autônomo empregado? Subordinação. E aí, lógico, todos os outros requisitos. Tudo bem? Beleza? Sucesso. Só demos um tapinha aqui e tal, destacamos a cláusula de exclusividade e podemos seguir. Aí sim. O querido, amado, incompreendido e contestado contrato de trabalho intermitente. 3.1 conceito. Anota aí. Trata-se da modalidade de prestação de trabalho subordinado. Trata-se da modalidade de prestação de trabalho subordinado. Prestação de trabalho subordinado em que há alternância entre períodos de prestação de serviço e períodos de inatividade. Determinados em horas, dias ou meses. Determinados em horas, dias ou meses. Está o conceito no caderno. Vamos visualizar? Vou trazer um exemplo do ano passado. Assim que saiu a reforma trabalhista, no mês de novembro ainda, uma rede de fast food apresentou ao mercado de trabalho vagas para contrato de trabalho intermitente. Aqueles que fossem admitidos seriam convocados para trabalhar eventualmente em finais de semana no shopping, com a indicação do salário da hora trabalhada. Então, se você fosse admitido, você poderia vir a trabalhar esse final de semana. E no próximo também. E no próximo também. E aí no próximo não. Aí no próximo também. Aí passa um mês não. Professor, mas você está me explicando que a pessoa trabalha e aí não trabalha, mas isso flutua? É isso o que significa a alternância entre períodos de prestação de serviço com períodos de inatividade determinados em horas, dias ou meses. É possível que um trabalhador admitido como intermitente fique 6 meses sem trabalhar. Sucesso, tudo bem, tudo certo. Meio ruim, né? Meio ruim. Tá? Mas, enfim, essa modalidade que está aí na legislação, uma grande inovação da reforma trabalhista. Uma grande modernização da legislação do trabalho. O intermitente é aquele contatinho que você não quer ver mais.
Sexta-feira, não tenho nada melhor para fazer? Manda uma mensagem aí. Vamos no cinema? Tal. Se você tiver um programa melhor, você nunca vai chamar esse cara. Você não tem nada para fazer, aquele zap. Sacou? Essa ideia. Você tem uma ideia fixa de quando você vai trabalhar? Qual é a principal consequência? Você não tem um parâmetro definido remuneratório. Você vai entrar num financiamento sendo contrato de trabalho intermitente? Quanto você vai ganhar no mês? E no ano? Professor, não, calma. O parecer da Procuradoria-Geral da República, data vênia, discutindo o contrato de trabalho intermitente, foi numa posição exatamente oposta ao topo do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho, antes mesmo da reforma sair, dizia, o contrato de trabalho intermitente vai precarizar a vida das pessoas. Sabe aquela coisa que você aprende no primeiro ano da faculdade? Ser e dever ser. A norma e a realidade. O que defendeu a PGR, por exemplo, no STF, lá na DIN? Não. O contrato de trabalho intermitente, ele, no fundo, não precariza a vida das pessoas. Porque, afinal, você pode ter vários contratos de trabalho intermitente. Olha só que bom. Eu tenho 38 contratos de trabalho intermitente. Todos me chamam para o sábado. Em quantos eu vou conseguir trabalhar? Um só. Não, eu vou ter 900. Aí eu vou ganhar 1 milhão. Não. Entendeu o problema? Você não tem nenhum elemento que garanta quanto você vai ganhar. Naturalmente, você vive numa situação de maior insegurança e tem um monte de problema. Você tem lá 10 contratos. Você se acidentou. Você é estável em todos? Em um só. A mulher se encontra no estado gravídico, no contrato de trabalho intermitente. Ela não pode ser dispensada sem justa causa. Quem disse que ela vai ser chamada para trabalhar? Quanto que ela vai ganhar? 0. Até o final da estabilidade. Não fui eu que fiz essa porcaria. Tá bom? Mas o que eu estou preocupado agora? Se cair esse contrato na sua prova, eu quero que você acerte a questão. E depois a gente vai resolver isso aí. Tá bom? Vamos lá então, ok. Fazer o quê, professor? Contrato terrível? É, terrível. Coloca aí 3.2. Para você estudar, vou colocar aqui o amparo legal. Artigo 443 da CLT, no caput. Artigo 443 também, mas aí no parágrafo 3º. E artigo 452-A da CLT. Tá? Vamos colocar aí as características que a gente precisa saber. 3.3. Características. Último artigo, turma? 452A. Aqui, ó. 452A. Foi? Maravilha. Vamos então? Podemos? 3.3, características. Começa aí, coloca aí, letra A. Só para destacar, a gente já falou. Mas, ó, não, deixa eu até falar uma coisa. Vou acrescentar, que me fizeram essa pergunta. Coloca aí. A. Existe vínculo empregatício. Porque é um contrato tão doido que me perguntaram depois da aula assim, professor, a pessoa que tem um contrato de trabalho intermitente pode pedir vínculo empregatício? Ele já tem. Tem a CTPS. Ele tem vínculo, ele só não trabalha. Mas ele tem vínculo. Que vínculo é bom, não é? Pode. Você pode ter 38. Professor, posso ter um final de semana e durante a semana? Pode. Você pode ter isso no contrato de trabalho normal. Pode. O fato é, no intermitente, você não tem garantia de que será chamado durante a semana. Se a empresa fosse chamar você toda a semana, ela não te contratava intermitente.
Sacou? Pode, pode. A questão é que se você tiver um intermitente que está descrito assim no contrato, você será chamado eventualmente a trabalhar de segunda a sexta. No intermitente, você sabe se essa semana você vai ou não? Não sabe. A gente vai ver um pouco mais de detalhes nas características. Mas fora disso, eu poderia ter um contrato de trabalho normal, professor, que eu trabalho no final de semana e na semana em 2 lugares diferentes? Pode, sempre pode. Você pode ter mais de um contrato de trabalho. Tá? Então isso aqui não é, nossa, uma grande inovação. Essa porcaria que eu li no parecer da PGR. Vontade de queimar. Calma. Vamos lá manter a calma. Coloque a letra B. Letra B. Coloca aí. Prestação de trabalho não contínua. Eu vou ditando, tá? Prestação de trabalho não contínua. É o que eu expliquei. Você não sabe quando vai trabalhar, tá? Letra C. Contrato de trabalho escrito. Tem que ser escrito esse. Lembra que eu falei que em regra não tem forma? Esse precisa. Foi? Tem que ser escrito. É uma segurança. Letra D. Convocação do empregado. Convocação do empregado com antecedência mínima de 3 dias corridos. Com antecedência mínima de 3 dias corridos, por qualquer meio eficaz. Por qualquer meio eficaz. Então, o que acontece no intermitente? Aqui que você vai sacar esse na prova, você não vai errar. A caracterização dele vai se dar no comportamento empresarial que convoca a pessoa para assumir aquela jornada. Então, lembra aquele exemplo lá do Burger King? Você vai receber um WhatsApp, um telegrama, um e-mail, dizendo, com pelo menos 3 dias de antecedência, que a empresa precisa de você no sábado e no domingo no shopping tal hora. Se você na prova identificar que a prática empresarial é convocar especificamente o trabalhador para trabalhar, convocou, chamou. Isso tende a ser intermitente. Qual que é o elemento central? O empregado não tem a expectativa de que é todo sábado. Ele depende sempre da convocação. Sacou? E aí é o seguinte, olha, lógico que no mundo do dever ser, daria para o contrato intermitente ser razoável? Daria, tem vários cenários. Quando você é admitido, você ter em contrato uma obrigação mínima de convocação. Uma obrigação mínima de remuneração. Eu sei que nesse contrato pelo menos eu ganho R$500. Eu posso ganhar 4.000 se me chamarem bastante, mas o 500 eu estou garantido. Nem isso tem. Esse é o problema. É um contrato zero. Você tem um contrato, pode passar um mês sem receber nada. Ok? Tem sim. Vou passar isso nas características. Coloca aí letra E. O empregado tem um prazo de 1 dia útil para responder. O empregado tem o prazo de 1 dia útil para responder. Presumindo-se no silêncio a recusa. Presumindo-se no silêncio a recusa. Então, mandou o WhatsApp. O empregado viu, apareceu o azulzinho. Não respondeu? Em 1 dia útil, a empresa pode convocar outra pessoa. Presume-se que ele não vai. Tá? Oi? Tudo bem? Letra F. Coloca aí. É F, né? Olha essa. Calma. Aceita a oferta
aceita a oferta de trabalho, aceita a oferta de trabalho, o descumprimento, aceita a oferta de trabalho, o descumprimento por qualquer das partes, o descumprimento por qualquer das partes gera em favor da outra, uma multa de 50% do valor da remuneração. Por qualquer das partes, gera uma multa em favor da outra, no valor de 50% da remuneração. Vírgula, olha só, admitida a compensação. Oh, glória! Você viu que é qualquer das partes. Então tá bom. Lógico que isso vai ser interpretado no sentido de um descumprimento sem um motivo significativo, tá? Mas vamos supor, por acaso, que o empregado deu ok e no dia ele se indispôs, não estava bem. Mas também não foi no médico. Não tem lá um atestado. Ele ia receber R$60 aquele dia. Ele está devendo 30 para a empresa. Num contrato 0. Está devendo 30. Não, mas tem a compensação. Sucesso. Então você vai o seguinte, quando você for convocado, você vai trabalhar, 4 horas de graça e recebe pelas próximas. Excelente. G. Vamos lá, vamos em frente. Não vou nem manter aqui a paz espiritual. Pergunta da colega. Mas, professor, é para as duas partes, né? Como seria a situação do empregador descumprir? Ele convoca, chamou lá, vamos pensar no nome, Vinícius. Aí ele tem um cadastro, não é? Chamou mais gente do que precisava. Overbooking do Burger King. Aí eu chego lá e falo assim, e aí, como é que é? Hoje não precisa. Então ele está descumprindo a oferta de trabalho. Aí ele está me devendo os R$30. Ok? Lógico que ele vai me deixar lá fazendo qualquer coisa ou nada para não pagar, né? Enfim. É lógico que essa regra é para fazer o empregado ficar devendo e trabalhar de graça, né? Enfim. G, por favor. Não vou ter um negócio. Pagamento. Nossa, quem é da contabilidade? Anota isso aí, contabilidade. Pagamento imediato da remuneração. Pagamento imediato da remuneração das férias proporcionais, do 13º proporcional da remuneração, férias proporcionais, 13º proporcional, descanso semanal remunerado, e de adicionais legais. Insalubridade, eventualmente, adicional noturno, até horas extras, depender das horas da convocação se trabalhar mais. Tá? Então, o que você... Olha só, adicionais legais. Olha só. Então, é o seguinte, quando saiu a MP 808, que já caiu, ela tinha definido que esse pagamento, quando a empresa fazia o pagamento mensal, só pagava quando virava folha. Só que a MP caiu, voltou o texto da reforma anterior, da 13.467. Então, está escrito lá que o pagamento desses valores, quais sejam? Remuneração, férias proporcionais, 13º proporcional, o descanso semanal remunerado e os adicionais legais, é feito ao final do período de prestação de serviço. Então, se eu convoquei você uma vez para trabalhar no sábado, na hora que você estiver indo embora, eu tenho que te pagar. E a contabilidade?
todo mundo da contabilidade que eu falo isso. Fala assim, professor, não dá para fazer, eu tenho que fazer o recolhimento e é no mês posterior. Como é que eu faço, professor? Não dá para aplicar isso na prática. Eu sei. Liga para o Temer. Liga para alguém, mas não... Calma. Serenidade. Então, tem esse problema. Eu acho que na prática, na realidade, o que vai se aplicar? O pagamento quando vira o mês. Essa tende a ser a lógica, mas na sua prova, o pagamento... Na prova, o que eu marco? O pagamento é ao final de cada período de prestação de serviço, ou seja, o pagamento é imediato. Guardou? Coloca aí, H. O empregador efetuará o recolhimento de FGTS e INSS. Oh, que bom, hein? Oh. De FGTS e INSS. Da hora, hein? Mas isso é só quando o trabalhador prestar serviço. Porque no mês que ele não prestar serviço, a princípio, isso veio lá na MP, depois caiu, mas qual que é o entendimento? Naquele mês em que aquela pessoa empregada não foi convocada, não prestou serviço, não teve contribuição, ele teria que, por si mesmo, contribuir para o sistema para não perder o período. Da onde que ia sair o dinheiro? Não, porque, na verdade, o intermitente, só vai ter intermitente no Brasil quem é milionário e trabalha por esporte. Ah, tem nada para fazer, vou fazer um intermitente aí, meu. Aí alguém me chama, vejo algumas pessoas, bato um papo, saio de casa. Dureza, né? Mas o que é importante no momento é acertar isso na prova. Sucesso? Depois vocês deem uma lida nesses normativos. É fundamental que vocês leiam os normativos que eu passei para o caderno. Senão vai esquecer. Tá bom? Vamos continuar. Coloca aí 4. Aqui é só uma pinceladinha. Coloca padrão de vestimenta. Padrão de vestimenta na empresa. Padrão de vestimenta na empresa. Ponto novo da reforma trabalhista, tá? E aí trouxe o seguinte sentido. É expressão do poder diretivo regulamentar as vestimentas no ambiente de trabalho. O que significa adoção de uniformes, daqui a pouco você nota, tá? Adoção de uniformes e o uso de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras. Por que essa tese está aí? Aliás, isso caiu na segunda fase do 25º exame. Professor, o que caiu uma vez quer dizer que não vai cair mais? Ao contrário, o que caiu uma vez você tem que saber, vai cair de novo. Qual que é a ideia? Desenvolveram uma tese que quando o empregado está lá trabalhando, e aí no seu uniforme, ele tá lá, trabalha no supermercado Bolinha, e aí ele usa o uniforme que está escrito assim, homo multiação. O homo não está ganhando com o fato da minha imagem aqui, eu estou fazendo as pessoas verem a marca, estão usando a minha imagem de maneira indevida. Lembra que antes, quando não tinha honorários advocatícios sucumbenciais, você podia entrar com qualquer ação pedindo qualquer coisa e vai que dá certo. E essa tese colou. E aí as pessoas passaram a receber indenizações pelo uso indevido da imagem. A reforma trabalhista tem um viés nítido, derrubar todas essas interpretações jurisprudenciais que geram um custo empresarial. Então, agora, a empresa explicitamente pode definir o padrão de vestimenta, pode inserir logomarca dela, logomarca de empresas parceiras e outros itens de identificação. Sabe quando você vai no Burger King e tem aquela coroazinha que o pessoal está usando? Pode. Pode, agora pode. Tá bom? Vamos anotar tudo isso aí? Vamos lá? Coloca aí. Com a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista. Se tornou explícito com a reforma trabalhista se tornou explícito o poder do empregador, o poder
do empregador, de definir o poder do empregador de definir o padrão definir o padrão de vestimenta no meio ambiente do trabalho. Definir o padrão de vestimenta no meio ambiente do trabalho. Sendo lícita a inclusão de logomarcas do empregador, sendo lícita a inclusão de logomarcas do empregador e de empresas parceiras. Logomarcas do empregador e de empresas parceiras, vírgula, bem como de outros itens de identificação. Bem como de outros itens de identificação. Foi? Coloque embaixo porque também caiu na prova. A empresa não arca com os custos de higienização, do uniforme. Quando a empresa não arca com os custos de higienização do uniforme, quando este pode ser feito com procedimentos do cotidiano. E aí você anota, para estudar depois, o artigo 456A, 456A da CLT. Sobre? Ah, sim. Aí tudo bem. Porque isso aqui é a regra geral quando existe ausência, mas se os elementos na negociação coletiva definiram uma ajuda de custo, tudo bem. Tá? Aí vem um acréscimo para além do mínimo estabelecido na legislação. Vamos mencionar um outro ponto que a gente tem que tratar aqui, e é rapidinho também, isso aqui não tem segredo. Coloca 5. É um tema que tem algum tempo que não aparece, mas a gente tem que saber. Terceirização. Existe uma mudança significativa com a reforma, mas é fácil. 5.1 coloca conceito. Anota o seguinte, trata-se de uma relação com 3 partes. Trata-se de uma relação com 3 partes. Ponto. Com 3 partes. Ponto. A empresa terceirizante. A empresa
terceirizante. Se você quiser, se coloca entre parênteses, prestadora de serviço terceirizado, tanto faz. Prestadora de serviço terceirizado. Fecha parênteses. Disponibiliza seu empregado. Disponibiliza seu empregado para exercer. Disponibiliza seu empregado para exercer a sua atividade laboral. Para exercer a sua atividade laboral em favor da empresa contratante. Em favor da empresa contratante. Essa é a linha geral. É um contrato que a gente já está habituado, né? A gente está bem acostumado. A gente precisa saber os elementos que vão tornar essa relação válida e aquilo que mudou com a reforma. A gente está habituado, né? Você vai no banco, muitas vezes a pessoa que faz a segurança não é do banco, é de uma outra empresa, certo? Então aquela empresa lá, sei lá, Segurança XYZ. Ela é quem assinou a CTPS daquele profissional da segurança. Mas onde que ele está trabalhando? Lá no banco, tá? Só deixa eu desenvolver porque a gente está com um tempinho apertado, tá? Mas qualquer coisa a gente não escapa dessa aí dentro da terceirização. Tá bom? Vamos colocar no seu material o amparo legal para estudar isso. E aqui você precisa ficar muito atento. Amparo legal. A lei 6.019 de 74, que foi alterada 2 vezes em 2017, a segunda pela reforma trabalhista. E também, em alguma medida, você precisa conhecer a súmula 331 do TST, sendo que essa súmula regulamentava o tema exclusivamente. E agora tem pontos dessa súmula que hoje estão conflitando com a lei. Aí, na dúvida, na prova, você marca a lei. A gente vai explicar o que é que tem de diferente entre os dois. 5.3. Anotaram, pessoal? Foi? Ganhamos? 5.3. Características. Coloca aí letra A, eu vou ditar. Coloca aí letra A. Na terceirização, não se admite na terceirização não se admite a pessoalidade, não se admite a pessoalidade e a subordinação. Lá no Ministério Público do Trabalho, quem cuidava da recepção era a Magali. Só que o Ministério Público do Trabalho nunca pôde falar assim, quando a empresa quisesse trocar a Magali. Manda a Magali para mim. Eu gosto do jeito que ela trabalha. Se isso acontece, a gente está tornando aquele trabalhador infungível. Pessoal, não pode. E se tiver pessoalidade, professor, o que acontece? Numa relação com uma empresa do setor privado, nós temos a transformação daquele vínculo em empregatício com a empresa que quer a pessoalidade. Então, por exemplo, se fosse no banco e tem o vigia e é sempre o seu Carlos. O Carlos trabalha lá sempre, responde ordens do gerente. Você está vendo pessoalidade e subordinação. Ele vai se tornar empregado do banco. Tá? Vai descaracterizar a terceirização. Compreendemos isso? Tá? Então, pessoalidade e subordinação não pode. Mas pode terceirizar a atividade fim. Uma coisa não muda a outra. Tá?
O tio vai chegar lá. Vou falar, porque aí na administração é diferente. A gente vai falar disso. Tá? Mas não pode. Próximo ponto. Coloca aí B. Aqui eu quero que você coloque uma estrelinha. Destaca aí. Esse é o ponto mais importante. Com a reforma trabalhista, se tornou possível a terceirização da atividade principal da contratante. Com a reforma trabalhista, se tornou possível a terceirização da atividade principal da contratante. Então, se um hospital quiser terceirizar médico, pode. Escola quer terceirizar professor, pode. Padaria quer terceirizar padeiro, pode. Pode fazer o que quiser. Agora pode qualquer coisa. Bancário, pode. Ué? Tem um porém do enquadramento. Exato. Eu jogo duro. Mas agora pode todas as atividades. Todas. Professor, aí não sei o quê. Pode. Tá bom. Tá? Vamos lá. C. Meu Deus, você acha que vai cair, hein? Esse C é uma coisa que eu vou deixar no seu caderno, porque é uma questão tão chatinha que eles são capazes de cobrar. Sabe assim? Você já está desconfiado? Que em vez de perguntar sobre a atividade fim, vão perguntar aquela coisa irrelevante? Então anota a coisa irrelevante. Os terceirizados têm direito. Os terceirizados têm direito. Vírgula. Quando laboram no âmbito da empresa contratante, eles têm direito. Quando laboram no âmbito da empresa contratante, ao mesmo tratamento em relação a atendimento médico, a alimentação, atendimento médico. Eles têm direito ao mesmo tratamento em relação. Eles têm direito ao mesmo tratamento em relação, foi? A atendimento médico, a alimentação, transporte. Qual que é a ideia? Quando o terceirizado ele está lá no âmbito da contratante, ele tem que receber um tratamento isonômico não discriminatório. Então, qualquer cenário... então aqui a gente tem um serviço de enfermagem, a pessoa não está muito bem, quer medir a pressão. É só para quem é da empresa. Não, o terceirizado pode também. Tá bom? Sucesso? Tá? Coloca aí, letra D. Uma questão já muito mais relevante, mas... Coloca aí, letra D. A contratante tem responsabilidade... A contratante tem responsabilidade subsidiária. A contratante tem responsabilidade subsidiária, vírgula, desde que participe do processo, e conste no título executivo. A contratante tem responsabilidade subsidiária, desde que participe do processo, e conste do título executivo, vírgula, pelo período
pelo período em que o trabalhador lhe prestou serviço. Tá? Então, eu vou entrar contra todas as empresas e todas vão ter que pagar tudo. Não. Se eu trabalhei 1 ano para o banco, ele responde por aquele ano subsidiariamente. Tá? Pelo período em que o trabalhador lhe prestou serviço. Coloca aí. E o empregado demitido não pode ser terceirizado pelo prazo de 18 meses. Então, eu não posso mandar embora e admitir como terceirizado. Tenho que esperar 18 meses. O empregado demitido não pode ser terceirizado. Mandei embora e trouxe como terceirizado. Tá? Coloca aí F para fechar. Vamos fechar. Coloca aí F. Não é? É a E? Coloca aí E. Então é F. Vocês estão maltratando o professor aqui. Entendi. É isso mesmo? Então vamos nessa. Ah, não, tudo bem. Não é. Pessoal, então é o seguinte, coloca assim. Na anterior que fala dos 18 meses, coloca a letra E. E nessa, coloca a letra F. Eu sei que mas tem gente que está usando a letra D, A, B. O importante... Vamos melhorar aqui, ó. Quer ganhar? Vamos para a vitória? Coloca assim, OBS. Pronto. OBS. Todas as letras do alfabeto, você pode usar, sucesso. Só anota o importante. Na administração pública, é isso que é importante. OBS. Na administração pública, não se reconhece, que foi o que o colega levantou. Na administração pública, não se reconhece o quê? Vínculo empregatício. Porque aí fica fácil, né? Passando no concurso. Você vai lá na vara do trabalho, fica ali, terceirizado e vira juiz. Né? Não, tem a regra do concurso. Não tinha pensado nisso, professor. Poxa, não vai dar certo então, meu plano. Beleza, pessoal? Então, nesse nosso encontro, por hoje é só. Fica aí o meu abraço, nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau.